Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer um tema aqui que é o seguinte: os heróis e as leis. Você já percebeu que a sociedade brasileira ela tem assim uma necessidade de ter um herói para adorar, né? E tanto é assim que na história mesmo do Brasil, né? Você que passou lá pelo ensino fundamental, né? Você estudou lá o Tiradentes, né? Você estudou o Zumbi dos Palmares, Dom Pedro I, Independência ou Morte, né? Aquela coisa toda, Getúlio Vargas, né? E aí, pessoal, quem são os heróis de hoje, né? Os heróis dos dias de hoje, né? Vamos dizer assim, pós-internet, né? Pós-rede social, informação, muita informação, era da informação, né? YouTube, enfim, várias redes sociais aí. E quem são os heróis de hoje? Você já parou para pensar nisso? São os influencers, por exemplo, né? São os cantores, né? Artistas. São esses os nossos heróis, né? São heróis vivos, né? Não são mais aqueles heróis que já se foram, né? Como nós colocamos aqui. Vamos ver o que diz o dicionário da língua portuguesa, na definição de herói. Ele diz assim: herói, homem que se distingue por coragem extraordinária na guerra ou diante de outro perigo qualquer. O protagonista de qualquer aventura histórica ou drama real. Eu gostaria de trazer um trecho aqui do Carl Jung, né? Me desculpe aí a pronúncia. Ele diz assim: o herói é visto como uma necessidade psicológica do ser humano. Olha só. E ele não é um autor brasileiro, ele é um autor, ele é alemão. Então ele não se refere aqui à população brasileira, muito embora, né? Olha só, necessidade psicológica do ser humano, sendo uma construção simbólica que cumpre funções importantes no nosso desenvolvimento. Então, segundo ele, é uma necessidade nossa e que cumpre funções importantes no nosso desenvolvimento como pessoa, né? E aí nós temos, nos dias de hoje, nós temos o quê? Nós temos grupos, né? Nós temos grupos chamados lá grupos de direita, grupos de esquerda, né? E aí, vejam só, pode surgir a partir daí, desse determinado grupo, né? Grupo de esquerda, pode sair um herói, grupo de direita, pode sair um herói, mas esse herói eleito por esse grupo, tá? Então não é aquele herói, vamos dizer assim, um herói nacional, mas um herói pertencente àquele grupo, né? Adorado por aquele grupo. E o que acontece? Às vezes a verdade, né? O herói seria o quê? A verdade de um povo, de um grupo. Mas essa verdade não é uma verdade comprovada em laboratório. Tá? Ou seja, ele não é um herói de carteirinha. Ele é um herói porque as pessoas dizem que ele é um herói, compreende? Ele nem sequer, de repente, nem fez, nem tem realizado atos heróicos, né? Se é que existem atos heróicos, né? Que não sejam lá do corpo de bombeiros, né? Aquele trabalho bonito. Enfim, muita filosofia, né, pessoal? Mas eu queria chamar a atenção aqui para a questão dos heróis. E o que isso tem a ver com as leis, por exemplo, né? Isso se torna muito perigoso. Por quê? Porque às vezes a população vamos dizer assim, na crença, né? E ela acredita de fato que o herói a representa muito, né? Eu quero até citar aqui um outro autor, Martim César Feijó, que ele diz assim: o herói corresponde às crenças de um povo. Olha só.
O povo acredita que o herói vai resolver, está resolvendo o problema dele. Né? O herói, ele fala o que a população quer escutar. O herói, hoje é o herói vivo, tá, pessoal? E aí, vejam só, o que isso tem a ver com a criação, com as leis, vamos dizer assim. Né? Isso se torna perigoso quando esse grupo, essas pessoas, na ânsia, né, na crença, por acreditar que essa pessoa é um herói e que vai salvar, é um salvador da pátria, né? Elege essa pessoa sem observar o quê? Sem observar, vamos dizer assim, o mínimo da formação dessa pessoa. São pessoas que são eleitas simplesmente porque são considerados heróis, mas que não têm o quê? Uma bagagem de conhecimento para ocupar aquela função, função parlamentar, por exemplo, né? Um deputado, um senador, que são pessoas que vão criar as leis que vão vigorar em todo o território nacional, porque eles vão fazer o quê? As chamadas leis federais. Né? Então, deputado federal e senador. Quando eu simplesmente tenho em mente, né, tenho na minha crença de que uma determinada pessoa é um herói, e aí eu acredito piamente, né? Eu deixo de ter aquele espírito crítico e desapaixonado, né? E passo a acreditar piamente naquela pessoa, no que ela fala, né? E aí eu elejo, né? Eu voto, né? A população, aquele grupo elege aquela pessoa na ânsia de que aquela pessoa vai resolver o problema. Mas o quê? Aquela pessoa, ela tem características de herói, mas ela não tem o quê? Conhecimento para ocupar aquela função. E aí é que gera o grande problema, né? E nós tivemos aí exemplos, né? Infelizmente, recentemente, aí, se a gente pegar uns 10 anos, né? Você vê pessoas que foram eleitas, pessoas que hoje fazem as leis, né? Elaboram projetos de lei, né? Ou não, às vezes não faz, porque também não sabe, não tem conhecimento. E são pessoas que estão ali naquele cargo, que né, é um cargo muito importante, porque estão representando, né? São pessoas que têm o poder, né? Que foram o quê? O poder que foi concedido, né? Colocando assim, para essas pessoas. Por quê? Porque o poder emana do povo, né? O povo elege essas pessoas confeccionam, fazem as leis. Então, esse é o grande perigo que eu queria chamar a atenção para vocês aqui hoje. Então, antigamente era Tiradentes, né? Hoje em dia é o influencer. Antigamente era o, vamos dizer assim, Dom Pedro I. Hoje em dia é um outro político, né? Vamos dizer assim, vivo, né? Está aí. E essa crença de que o herói vai resolver o nosso problema, né? O nosso problema social, econômico, o problema do desemprego, né? Então isso é bem complicado, né? E eu estou fazendo esse vídeo aqui para convidar vocês justamente para pensar nessas questões, né? Muito embora eu possa gostar daquela pessoa, né? Mas o fato de eu não ter, né, essa paixão de considerar essa pessoa um herói faz com que eu enxergue o quê? As falhas, né? A falta de formação, de capacidade para ocupar aquele cargo, que nem sempre ocorre. Geralmente, a pessoa que elege o herói, né, é uma pessoa que acredita piamente que aquela pessoa vai ter condição de resolver o problema total, né? E tem pessoas que acreditam que uma única pessoa é capaz de resolver o problema de um país ou um partido político, né? Às vezes a pessoa acredita que um partido político é capaz de resolver o problema de um país, né? E a coisa é muito mais complicada, ok? Então, isso é importante para nós pensarmos,
né? Porque nós estamos o quê? Na confecção ali das leis, está se construindo o direito a partir dali, né? Começando ali pelas leis federais, tá certo? Pessoal, agradeço muito você que ficou até o final aí, ó, já passamos de 10 minutos do nosso vídeo, tá? Eu tenho lá no, no meu YouTube, eu tenho 27 inscritos, tô bem feliz. Aí se inscreve lá, tá bom? Muito obrigado, um abraço.